Glória a Deus. Esse é um pedido legítimo do filho que quer estar mais perto do pai, né? E eu tenho certeza que você deseja estar mais próximo dele, como ele deseja estar mais próximo de você. Amém, queridos? Amém? Tiveram uma semana abençoada? Amém, queridos? Eu tive uma semana extremamente abençoada, com esse calorzinho gostoso, livramento, né? Sim, uma bênção de Deus, glória a Deus por isso, né? Mas foi uma semana maravilhosa, com experiências tremendas da parte do Senhor. Eu compartilhei aqui esses dias, que eu entrei numa loja essa semana, e a pessoa que estava lá disse assim para mim: posso lhe fazer uma pergunta? Falei, pode. O senhor por acaso é pastor? Eu falei, já fui denunciado. Eu falei, eu sou pastor. Eu falei, por quê? Ele falou, não sei, o senhor entrou aqui e eu tive a convicção de que o senhor era pastor. E aí essa circunstância me fez refletir que os ambientes que a gente chega, a gente transforma. A gente está pensando que é o ambiente que transforma a gente. Não, é um erro. É nós que transformamos o ambiente onde nós chegamos. Cheguei lá e o ambiente foi transformado. Não por minha causa, nem por minha simpatia, e nem por nada, mas sim por aquilo que a gente carrega, para aquilo que está conosco, né? Então, aonde você está, o ambiente onde você está, não determina quem você é. Mas você pode impactar aquele ambiente com a tua presença. Amém, queridos? E passei assim, uns 30, 40 minutos conversando com Paulo. Quem sabe o Senhor vai nos dar a oportunidade de o Paulo um dia estar aqui com a gente, sentado aí com você, ouvindo a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então essa semana foi semana de experiências com o Senhor, de aprender com o Senhor. Amém? Ontem à noite nós estivemos aqui no culto de jovens e foi uma bênção. Foi realmente os jovens aqui quebrantado, um louvor abençoado. E a Letícia, ela está aí, eu disse até para ela que eu ia falar, né? A Letícia ontem à noite, ela, no momento da ministração, ela falou algo interessante que me fez refletir esses dias. Eu tenho refletido sobre isso, mas ela me fez refletir de ontem para hoje. É que nós podemos passar o dia ou mesmo a semana sem parar para falar e ouvir ao Senhor. E eu entendo que isto pode acontecer porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias ruins, dias de muita competição, dias de muita correria, né? Esse calor também não ajuda muito, ele nos desgasta, né? Eu entendo isso, mas de repente essa falta desse tempo com o Senhor, desse momento com Deus, seja na tua caminhada, no teu dia a dia, na tua ida para o trabalho, no trabalho, em qualquer circunstância, faça com que o teu coração, para esse momento em que você vai ouvir a palavra, em que você está ouvindo a ministração do louvor, né, o teu coração esteja que nem o texto de Mateus capítulo 13, que por falta de cuidado a semente pode cair em terrenos que ela não produzam. E aí, como disse o pastor Felipe, talvez você chegou aqui com uma expectativa enorme de que Deus fale com você, de que Deus lance uma semente no teu coração, e com certeza é isso que Deus quer fazer, mas pela falta do cuidado durante a semana, pela falta de separar um tempo, de repente o teu coração, a terra do teu coração, não está preparada, e a semente que se é lançada, ela se dispersa. Então, é um momento de você refletir como é que foi a tua semana. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso. E de repente você fala assim, a semana foi mal, foi péssima. Não falei contigo, esqueci.
Marquei uma visita com o Senhor, mas acabei não indo. Marquei um encontro contigo e não fui. O Senhor ficou me esperando, mas eu não fui. Acabei me envolvendo com outras coisas. E eu vou falar um pouco a respeito disso. Me perdoa, Senhor, mas eu quero que nessa noite o Senhor faça como o salmista disse: sonda o meu coração, vê aí, se há em mim algum caminho mau, e purifica meu coração para que eu possa ouvir, para que a semente que for lançada caia numa terra e produza fruto. Então eu quero que você agora abaixe sua cabeça, num exercício de fé, porque agora é uma oração de fé, e você crê que em 1 minuto Deus pode mudar essa história da semana inteira. Você ore com sinceridade diante do Senhor, e peça a Ele, fale com Ele, fale com o Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu não quero desperdiçar essa semente. Como cantamos, eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, mesmo que não seja o pastor falando, seja o Senhor mesmo falando comigo. Mas fala, Senhor, limpa o meu coração, transforma ele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Quem estava aqui semana passada? Você fez o exercício que eu falei? Qual, pastor? Pedir o batismo com o Espírito Santo. Porque só tem uma maneira dessas coisas serem resolvidas, é a gente ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então você tem que estar em casa, lá, ou no trabalho, ou no serviço, onde quer que esteja, ou no carro, e começa a falar, começa a pedir, começa a clamar, começa a suplicar ao Senhor, e com certeza o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Amém, queridos? Isso tem que ser constante. O Senhor tem que ver que há um desejo no teu coração, que você anela isso de tal monta que você não consegue pensar em outra coisa. Eu, quando vou viajar, vou contar uma história para você. Eu tenho uma parceira fantástica de viagem, que é a minha esposa. Minha esposa, minha parceira, se tornou uma parceirona de viagem. O bom é que se a gente sair daqui, for daqui até Curitiba, um não vai falando com o outro. E por que nós temos um problema? Não. É porque é o nosso momento de estarmos ligados com o Senhor. Ela vai orando em línguas, eu vou orando em língua, o carro vira uma festa. Porque se a gente vai falar um com o outro, acaba com uma conversa, né? Ou a gente fala mal dos filhos, ou fala bem deles, né? Ou fala mal um do outro. Então, para a gente não falar mal dos outros, a gente fala com o Senhor, queridos. Mas você está no carro, o que você faz? Fica xingando o cara que está do lado? Aproveite e ora, busca, clama ao Senhor, pede para que Ele venha e encha. Já pensou, você está lá no trânsito, parado no farol, o Senhor te pega por dentro, aí você só vai ouvir as buzinas, você não vai estar nem aí, acabou. Eu creio nessas coisas, queridos. Eu creio realmente nisso. Amém, queridos? Queridos, eu quero construir com você, e por isso eu vou precisar muito da tua atenção hoje, que eu quero construir com você algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho ficado muito inquieto, né? A Cristina tem perguntado assim para mim, eu falo inquieto para você, para ela eu fico quieto, né? Ela tem perguntado para mim por que eu ando tão quieto, tão pensativo, né? E na realidade eu tenho falado com Deus, tenho orado a Deus, porque eu quero entender algumas coisas da parte de Deus para a minha vida, a princípio, em primeiro lugar para a minha vida, e sendo para a minha vida eu poder compartilhar com vocês.
E eu tenho orado muito a respeito disso, porque nos últimos anos eu tenho tido experiência com Deus, de Deus nos dar uma diretiva a respeito daquilo que Ele deseja fazer, e a gente entra nesse trilho do Senhor, e o Senhor vai fluindo, as coisas vão acontecendo, as mensagens vão aparecendo, Deus vai trazendo do seu trono, dando ao meu coração, né? Mas eu confesso que Deus está quieto, silêncio. Então eu entendo, ou estou começando a entender algumas coisas da parte do Senhor, uma nova movimentação da parte de Deus para com a minha vida, e daquilo que Ele tem para a sua igreja. E para que isso fique claro, e você tem que entender, Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 15, versículo 4, não é o texto da pregação, eu vou caminhar por muitos textos, eu só estou construindo uma ideia, tá? Para depois entrar no texto que eu entendo que é, nesse momento, o que Deus está querendo para as nossas vidas. Tá? Mas Deus vai dizer em Romanos capítulo 15, 4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém? Tudo que está escrito, tudo que você ouve, tudo que é falado através dos pastores, de líderes, de louvor, toda a palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos ensinar, de nos orientar. Tá? Para quê? Para que, como nós ouvimos no início, para que, através da consolação, tenhamos esperança. Tá? Então, tudo que você ouve, mesmo que momentaneamente pareça assim meio incompreensível, Deus está usando para nos ensinar. Amém, queridos? Ele está me ensinando, eu estou num processo também de aprendizagem da parte do Senhor. Então eu leio, eu busco, eu tento me informar, eu oro, eu clamo ao Senhor, e o Senhor está me ensinando, porque tudo diz a respeito a um aperfeiçoamento que o Senhor quer para as nossas vidas. E como tem sido o tema, que vai ser até o tema do concílio, que é Efésios capítulo 2, versículo 20, que nós estamos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, nós temos que entender que há uma construção que Deus está desejando fazer na nossa vida. E aqui eu quero abrir um parênteses para você, ou com você. Nesses últimos 4 anos da minha história, eu fui para uma igreja que eu fui ou construir ou reformar. Foi uma nova fase, foi uma aprendizagem para mim de algo que até então eu não tinha feito. E eu percebi algumas coisas em alguns momentos em que a gente estava trabalhando. E essas coisas nos ajudam também nas nossas vidas, queridos. Porque a gente tem que aprender, porque Deus fala conosco através de muitas formas. Amém? A gente só tem que estar atento. Então eu aprendi muitas coisas com as pessoas que estavam lá. Quando nós fomos fazer algumas fundações, tá? Nós tivemos que trabalhar com materiais que são nobres. Não pode ser qualquer material que coloca na fundação. Você tem que ter um bom material, um bom equipamento, a brita do tamanho certo, areia certa, cimento bom, ferragem boa, né? Quem vai estar operacionando isso, fazendo da maneira direita, colocando nas proporções corretas. Mas havia alguns momentos que a fundação não era o mais difícil. O mais difícil era a gente arrancar aquilo que estava em cima. Porque houve momentos que nós fomos quebrar concretos de 15, 20 centímetros para abrir uma fundação de 1 metro, 1,20 m, 2. O problema não foi abrir a fundação de 1 metro, 1,22 m. O problema foi arrancar
o que estava estabelecido. Você está me entendendo? Às vezes Deus deseja arrancar coisas que nós estabelecemos, para que Ele possa lançar os seus alicerces. E às vezes o arrancar é mais difícil do que simplesmente fazer a fundação. Deus, quando tirou coisas para que eu pudesse aprender da dependência dEle, foi muito mais difícil Ele tirar de mim do que Ele mostrar a sua fidelidade para comigo. De repente você está num processo e que você não está entendendo, em que Deus, na realidade, através de tudo isso que a gente vai compartilhar, Deus vai ter que tirar coisas para que Ele volte a fundamentar verdades na tua vida. Fundamentar projetos que foram deixados, foram largados para trás, mas que foram entulhados com um monte de coisas, para nós até lícitas, valorosas, mas que Deus precisa tirá-las, para que Ele possa novamente trazer uma fundamentação daquilo que Ele deseja. Deus teve que arrancar muitas coisas de mim, muitas coisas que eu fui construindo ao tempo da minha história, da minha vida, dos meus conceitos, e Deus teve que arrancar isso para fundamentar em mim as verdades do seu reino. E o difícil não foi Ele fundamentar, o difícil foi Ele arrancar as coisas da gente. Então, de repente, Deus está trabalhando na sua vida, como está trabalhando na minha. Agora Deus está começando a arrancar coisas novamente de mim, porque até então Ele me trazia algo objetivo, que eu compreendia, e eu estava numa zona de conforto, e agora Ele me tira da zona de conforto e me faz novamente caminhar com Ele, na convicção que, independente de qualquer coisa, Ele está conosco todos os dias. Amém, queridos? Então, é essa certeza que a gente tem que ter. Então, quando nós cantamos a última música, eu quero te solicitar que você abra a sua Bíblia, já que você quer estar mais perto do Senhor, e o Senhor deseja isso para você, queridos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Oséias. Ainda não é o texto que eu vou pregar, eu só estou estabelecendo aí uma compreensão. Oséias capítulo 2. Só para a gente entender, Oséias foi um profeta que Deus pediu que ele casasse com uma mulher de vida fácil, para não usar um termo mais, tá? Uma mulher de vida fácil, porque ele estava querendo fazer uma analogia dessa mulher que se envolvia com os seus amantes, tá? E havia deixado de lado aquele a qual tinha afeto, amor por ela. Deus está fazendo essa analogia para mostrar para Israel que Israel havia deixado Deus e se envolvido com deuses, com orientações que tiraram a primazia do Senhor. Amém? Esse é o texto de Oséias. Agora você imagina, Oséias, um homem que ouvia a voz de Deus, e a gente pensa assim, a gente só quer ouvir coisa boa do Senhor. Não é isso? A gente dá uma rajada de glória se for coisa boa. Mas imagina Oséias e Deus falando assim, você vai casar com aquela mulher. Só está de brincadeira. Não, é com aquela, porque através daquela mulher eu vou mostrar para Israel o que eles estão fazendo comigo. Às vezes a gente quer ser usado por Deus. Deus me usa.
Você tem certeza? Olha que eu posso exigir de você uma coisa para demonstrar para o outro o meu amor. E Oséias vai e se envolve, vai ter filhos com essa mulher vive um tempo com ele, depois volta para a sua vida pregressa. O Senhor manda que ele vá buscar ela novamente. Mas no versículo 14, o Senhor fala algo interessante. O Senhor vai dizer assim: portanto, eis que eu o atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Numa tradução da NVI, está escrito: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. A gente diz que quer estar mais próximo do Senhor, e às vezes o Senhor vai nos levar para o deserto. Há 3 tipos de deserto. Eu não vou pregar sobre isso, né, porque achei uma mensagem fantástica, porque assim, eu aprendi o seguinte: quando você não tem capacidade para fazer, você tem que ter coragem de dizer que pegou do outro. Então essa mensagem é de um outro pastor que eu ouvi, mas num dia oportuno eu vou pregar e vou dar o crédito a quem de direito, tá? Mas ele diz que tem 3 tipos de deserto. Aqueles que te enviam, que você é enviado para o deserto por alguém. O outro é aquele que você entra no deserto sozinho, e o outro é o que Deus te leva para o deserto. Deus está dizendo que vai levar para o deserto para que possa falar-lhe ao coração. Amém, queridos? Na realidade, Deus desejava reconquistar novamente o objeto do seu amor. Muitas vezes, Deus vai nos levar para o deserto, vai levar-nos para esses momentos, porque Ele quer falar conosco. E por que Ele vai nos levar para o deserto? Porque nós estamos tão envolvidos, o nosso coração, a nossa vida, as nossas atitudes, estão tão envolvidas com coisas que tomam lugar de Deus, que ocuparam a primazia do Senhor, que Deus é necessário nos levar para o deserto. Por quê? Porque Ele quer tirar isto para abrir um lugar aonde novamente possa fundamentar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Estou conseguindo me fazer entender? Então o deserto não é de tudo ruim, se você entender, se você se submeter, se você compreender. Por isso que Paulo vai dizer em Romano que tudo que foi escrito por nosso ensino foi escrito. Então você tem que entender, compreender, que o que está na palavra de Deus são orientações e ensino para que a gente se torne cada dia mais parecido com Ele. Amém, queridos? Então, Deus vai levar-nos muitas vezes, durante o nosso tempo de vida, muitas vezes para o deserto. Porque no deserto nós não temos, aonde a gente olhar não tem nada ao redor, nada mais te atrai, nada mais te chama a atenção. Você não divide a atenção de Deus com outra coisa. É no deserto, é onde a gente está nesse lugar de estar somente na presença dEle, de estar com Ele, é onde a gente está quebrantado, e aí a gente consegue ouvir a voz do Senhor, e ouvindo a voz do Senhor, Ele arranca essa casca, e começa a construir um lugar para a fundação do que Ele quer estabelecer para a nossa vida. Amém, queridos? Então talvez você esteja vivendo isso. Talvez você esteja vivendo essa situação de estar no deserto. Mas entenda que o deserto é o lugar onde nós conseguimos contemplar a bondade e a fidelidade do Senhor.
É no deserto, queridos. É no deserto que nós vamos perceber que como nós gastamos tempo envolvido com coisas que nos afastam de Deus. É no deserto que a gente vai entender isso. Então, quando o Senhor está nos levando para o deserto, o único desejo que Ele tem era que Ele pudesse, as pessoas pudessem ouvir a voz dEle sem se distrair. É o momento que você vai entrar lá no teu quarto e vai conseguir ouvir a voz do Senhor, vai conseguir perceber a presença dEle, vai conseguir chorar de novo, vai conseguir se quebrantar diante dEle. É lá no deserto. E às vezes você está tão envolvido com tantas coisas, está tão atento a outras circunstâncias, que está dividindo a tua atenção de Deus com essas coisas. Eu quero te dizer o seguinte: você é uma pessoa que está no radar de Deus para Ele te levar para o deserto, porque Ele não divide a atenção dEle com ninguém, queridos. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então, quando você estiver lá, aproveita a oportunidade para ouvir Deus falar com você, para ouvir o Senhor falar com você, porque Isaías vai dizer a respeito disso. Eu falei isso essa semana. Isaías 1,19: se quiseres e me ouvires, o Senhor quer falar. Nós temos que querer, nós temos que desejar, porque quando você deseja, quando você ouve ao Senhor, ouvir ao Senhor, move uma chave da obediência a Deus, e essa chave abre para você e para mim a porta de segredos de que o Senhor tem do seu coração para o nosso coração, tem da sua vida para a nossa vida, tem daquilo que Ele tem como propósito para cada um de nós, coisas que o Senhor deseja revelar ao teu coração, ao meu coração, antes de você. É no deserto, queridos, que a gente vai inverter uma circunstância que a gente comete como erro. A gente chega no Senhor só para falar, só para descarregar, só para dizer, só para entregar as nossas queixas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas no deserto nós nos tornamos mais sensíveis para ouvir o que o céu tem para dizer para a gente. Porque o céu tem algo para dizer para você, queridos. O céu quer dar diretivas para você, para a tua vida, para a tua história, o propósito de Deus. Então você tem que entender que nós estamos nessa construção, tá? Nós estamos nessa construção. Então tudo que o Senhor está fazendo, Ele está construindo em nós o seu propósito. Então quando você vem para a igreja, de vez em quando você só vem com o desejo de ser atendido naquilo que você deseja, que é normal, mas que você também venha com um desejo de atender aquilo que Ele deseja para a tua vida. O que Ele deseja para você, o que Ele espera de você, o que Ele sonhou com você, quais são os propósitos dEle para a sua vida, qual o sonho dEle para a tua casa, qual o sonho dEle para a tua história. Venha com esse coração aberto, não só para se lançar sobre Ele todas as tuas amarguras, elas são lícitas,
Todos nós temos. Mas venha com a disposição de ouvir o que Ele quer. Porque quando você entender o que Ele quer, queridos, é gozado. A gente esquece dos nossos problemas. Quando a gente entende o que Ele deseja, você fala, esquece dos problemas. Esquece da circunstância. Então, o mais importante do que Ele saber os teus problemas, porque Ele já sabe, o mais importante para a tua vida é tentar descobrir o que Ele quer a respeito de você. Mas, de vez em quando, nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos compreender isso de maneira clara. Então, nós temos que buscar. Temos que aprender que essa é uma construção que o Senhor está fazendo na nossa vida. Amém, queridos? É uma construção e a gente tem que entender isso. Eu quando eu era, isso faz tempo, tá? Quando eu era pequeno, vou contar algumas facetas da minha história. Eu nasci porque minha mãe sofreu um acidente e eu nasci antes do tempo. Eu nasci com 6 para 7 meses, lá em São Paulo. Primeiro filho, eu sou o primogênito de casa. Eu tive que ficar no hospital, porque eu era extremamente, estava imaturo, né? Ainda não estava totalmente completo, saudável. Meu pai, ele empolgado com o filho primogênito que nasceu, tão desejoso e feliz, minha mãe já tinha ido para casa, ele vai no hospital e me arranca do hospital e me leva embora para casa. Você vai dar risada, mas ri baixinho, tá? Do que eu vou te contar. Aí eu vou chegar em casa, numa caixa de sapato. Eu não tenho uma foto desse tempo, porque eu devia ser um horror. Eu costumo dizer isso. Depois eu fiquei bonitinho, a minha mãe até tirou umas fotos. Ela deve estar me vendo lá. Aí, ele vai pegar minha mãe, e ele deve ter tido uma DR naquele momento. Essa história eu não sei direito ainda. Mas ele vai pegar e ele vai me passar por uma prima minha, 5 anos, 6 anos mais velha do que eu, pegar no colo. Eu brinco com ela, que quando ela abriu para me ver, ela tomou um tamanho de um susto que ela me jogou dentro do cesto do lixo. Mas é sério. Eu caí dentro do cesto do lixo aquele dia. Por causa disto, de eu ter nascido antes do tempo, naquele tempo de 1960, em que a gente não tinha as condições que tem hoje, nem de compreender muitas coisas, por causa dessa minha, de ser prematuro, eu recebi uma sentença da minha avó por parte de pai, a mãe dele. Família italiana, daquelas italianadas, aquela coisa, sabe, de São Paulo. E ela diz, esse menino vai nascer com um problema na cabeça. Ele vai ter algum tipo de dificuldade. E eu nasci ouvindo isso. Quando eu vou para a escola, hoje a gente entende que algumas pessoas, e eu devo ter, que é transtorno TDAH, de atenção e hiperatividade. Eu era assim. Só que naquele tempo era ser vergonhice. Não tinha esse nome bonito que tem hoje. Naquele tempo era ser vergonha. Eu vou pegar essa palavra da minha avó e vou solidificar
a minha falta de atenção e o meu mau comportamento e as minhas dificuldades na escola. Então, quando a mamãe vinha brigar comigo, mãe, ó que eu não estou bem. Porque eu usava isso como desculpa. E usei isso como desculpa durante muito tempo. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando a gente conhece o Senhor começa a arrancar essas coisas, porque Ele quer trazer os seus fundamentos de verdade para as nossas vidas. E aí, aos 38 anos de idade, eu fui voltar a estudar. Aos 40 anos de idade, eu fui completar o ensino médio, né? O fundamental. Ensino médio. Aos 40 anos. Aí eu fui fazer seminário. Aí eu aprendi a gostar de ler por causa do seminário, porque hoje o seminarista é tranquilo, ele baixa no Google, está tudo pronto, mas no meu tempo tinha que comprar livro. E não tinha essa facilidade dos dias de hoje. Eu aprendi a gostar de ler. E fui fazer faculdade. E fui fazer pós-graduação. Estou fazendo mestrado. Estou participando de um monte de curso. Porque Deus começou a construir em mim fundamentos. Mas tem gente que está preso nas suas desculpas. Só que Deus disse que nós vamos ser edificados sobre os fundamentos. Só que para se estabelecer a fundação, é necessário arrancar aquilo que não vai servir mais para o Senhor. E lendo esses dias um livro, dentro de alguns cursos que eu estou fazendo, porque fora fazer o curso de mestrado que eu estou fazendo, e assim, eu fui me desafiar nesse curso de mestrado, porque eu estou fazendo ele, e eu conheço tudo, né? Você não faz ideia. Eu ainda estou fazendo ele em espanhol. Então, para mim é um desafio, porque você tem que se desafiar. Porque se você não se desafia, você se acomoda. E o homem, ele precisa de desafios. E aí eu estou lendo um livro que chama Líderes que Frutificam. E ele vai comparar o homem a uma árvore. E ele vai dizer que a árvore tem 4 estágios: nascimento, crescimento, reprodução e morte. O crescimento de uma árvore, ela envolve alguns fatores, pelo menos 2. Primeiro, aumento das suas dimensões: diâmetro, altura, volume, biomassa. E aumento das extensões: célula, galhos, folhas. Você sabe isso, você vê isso todo dia. Mas o crescimento de uma árvore depende de fatores que fazem parte da disponibilidade dos recursos que o Senhor concede a ela. E olha como é interessante quando Ele nos compara à árvore. Primeiro fator que Ele vai dizer, que a árvore precisa de luz. Para fundamentar, nós precisamos entender
que nós, como árvores, também precisamos. E quem é a luz? Então, como é que você cresce? Como é que você se desenvolve longe de um ambiente que vai te proporcionar o crescimento? É impossível. A gente acaba ficando estagnado e vai definhando e definhando até morrer. Então você tem que entender que, como a árvore, você precisa de luz. E Cristo é a luz do mundo. Agora, não é dizer que você é um cristão. É dizer que ele, a luz dele, a presença dele, ela interfere e manifesta no teu crescimento. Porque você pode colocar uma árvore, colocar um teto sobre ela, a luz está lá fora e ela pode dizer assim: tem luz, tem sol, mas ela não está recebendo. E ela só vai crescer se ela estiver sob a influência do sol. Eu e você só crescemos se nós estivermos sob a influência da luz, a influência de Cristo. Amém, queridos? Então não é só dizer, eu sou um cristão. Não é só dizer, eu entreguei minha vida para Cristo. É receber dele a iluminação que vai fazer eu ter um entendimento transformado e compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida. Amém? Estou conseguindo me fazer entender? Porque às vezes a gente vai caminhando sem perceber o quanto isso é importante para a nossa história. Outra coisa que ele vai dizer, que a árvore vai precisar de água. Abre aí comigo, João capítulo 7. João capítulo 7. Versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Água é a presença do Espírito. Você que nesses dias de calor está sempre com a sua garrafinha aí do lado, como eu estou com a minha, e que nós não estamos conseguindo viver sem ela nesses dias. É impossível para um crescimento qualitativo de um cristão sem a presença do Espírito Santo. É impossível, queridos. É impossível a gente crescer de forma qualitativa sem a presença do Espírito Santo. Então é uma comunhão que você tem que ter com Ele. É uma vida que você tem com Ele. É você ter uma intimidade com Ele. Você buscar a presença dEle. É você anelar, desejar, como você com sede deseja uma água fresca.
Não há crescimento, queridos, sem que o Espírito transforme e atue nas nossas vidas. Então, você não pode simplesmente se acomodar. Você tem que buscar, desejar, clamar ao Senhor, pedir que Ele se manifeste, pedir que Ele te auxilie, que Ele te ajude. E você estando atento, você vai perceber Ele se manifestando no teu dia a dia, na tua vida. Amém, queridos? Então a água, a presença do Espírito, ela é essencial, não é só para a gente falar em língua estranha não, queridos. É para a gente conhecer o que o Senhor tem para as nossas vidas, através daquilo que o Espírito é capaz de nos ensinar. Porque é bíblico, o Senhor disse que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então como é que a gente age sem perguntar? Eu ainda não entrei no texto da pregação, tá? Eu só estou construindo isso para você entender como a gente tem que compreender o que o Senhor está deixando para a gente. Aí ele vai dizer que a terceira coisa que a gente precisa é de nutrientes, né? Precisa de nutrientes. A palavra de Deus no Salmo 34, 8, eu vou usar uma analogia com esse texto. Ele vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. Como é que você prova algumas coisas, queridos? Pelo que você come. Não é isso? Eu ganhei um queijo aqui, aquele dia, que é top da galáxia. Eu estou comendo pedacinho por pedacinho para não acabar. Sabe aquela coisa que fica na boca? Alguns não conseguem experimentar esses tipos de sabores. Está tudo bem, né? Você prova, você sente, te faz bem. A pergunta é o que eu te faço: você está provando do Senhor? Você está tendo sensibilidade de provar do Senhor? Sabe essa coisa de você comer e te dar prazer, que nem vocês gostam aí de um bom churrasco, vai aquele churrasco muito bem feito, aquela carne, você vai comer, é saborosa, você tem prazer em comer ela, você se degusta com ela, fica uma coisa assim, fantástica. O Senhor quer que você experimente isso dele. Você tenha prazer, que essa sensibilidade de provar Ele, ela te dê a mesma sensação de quando você come algo prazeroso, experimenta algo prazeroso. Isso traz o quê? Traz nutriente para a tua vida. A pergunta é: você tem parado para aproveitar esse tempo do Senhor? De você assim, quando você senta numa mesa, que ela é farta, você sai daquela mesa satisfeito.
tanto pelo que você viu, tanto pelo que você provou. Você está satisfeito. O Senhor quer que você vá diante dele e saia satisfeito. Isso é nutriente, que gera crescimento. Agora a gente só vai ao Senhor com a lista de pedido. Não vai para estar com Ele. Não vai para desfrutar da presença dEle. Não vai para ter tempo com Ele. A maioria de vocês gosta de tomar chimarrão, como eu também tomo. Aprendi a tomar chimarrão há muitos anos atrás, em São Paulo ainda. E criei um hábito, queridos, que muitas vezes eu faço isso. Eu convido o Senhor para tomar chimarrão comigo. É como se eu colocasse 2 cadeiras, senta aí. Eu não vou pedir nada, porque quando você vai tomar chimarrão com alguém, você vai pedir alguma coisa? Não, você vai falar do dia, vai conversar, vai colher experiência, não vai ficar tomar chimarrão dando o boleto para o teu parceiro pagar. É desfrutar da companhia, é desfrutar da presença, é simplesmente pelo fato de estar junto. Isso gera crescimento, queridos. Só que você percebeu que para que isso aconteça, a gente tem que mudar a dinâmica do nosso dia a dia. Nós temos que colocar as coisas no seu lugar e valorizar as coisas. Priorizar o que é prioridade. Abrir mão de coisas que são interessantes para nós. É colocar as coisas nas ordens que precisam ser colocadas. E diante dessa construção, desse pensamento, disso que o Senhor, eu entendo que o Senhor quer fazer conosco para esse tempo, pelo menos até o tempo em que Ele mude a estação, aqui até o tempo que Ele determina outras coisas. Como eu disse para vocês, eu vou ficar naquilo que eu entendi, de que era uma orientação de Deus para cá. Há um trilho que tem que seguir. E quem já andou de trem, sabe que o trem leva de um lugar ao outro. Se nada acontecer, ele tem um ponto de saída e um ponto de chegada. Se for um trem de carga, ele vai parar ou para descarregar as coisas, ou para carregar outras. Então eu acredito que nós, nesse trilho, o Senhor nos colocou numa estação, e de algum, Ele deseja descarregar coisas. Talvez para outros, Ele deseja já carregar coisas. Porque apesar de a gente estar caminhando juntos, os nossos processos são individuais. E o Senhor respeita os nossos processos. O Senhor respeita o nosso entendimento, a nossa dinâmica de entendimento. Então, de repente, agora, por enquanto, nesse trilho, nós estamos como parados. Porque o Senhor está trabalhando de uma tal maneira que está querendo que nós entendamos que para alguns Ele vai precisar arrancar coisas e para outros, para seguir a viagem, Ele vai precisar colocar coisas dentro. E dentro disso eu volto para o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E eu vou levar algum tempo para falar desse texto. Porque
Eu vou falar com vocês por parte. Porque de repente o Senhor esteja querendo nos ensinar algo. Amém, queridos? O Senhor deseja nos ensinar alguma coisa. Então eu vou sugerir a você. Não deixe de vir nos próximos cultos. Porque eu vou pegar uma parte do texto hoje só. E dentro disso que eu tentei construir com vocês, eu quero propor essa primeira parte. Porque é o entendimento das coisas que nos vai fazer com que ela se estabeleça como verdade para a nossa vida. Como eu disse para você, com a minha dificuldade, ou como dizia a mamãe, titio, titia, no meu tempo que era sem vergonhice, nos dias de hoje os médicos dizem que é déficit de atenção. Eu acho mais bonita essa questão do déficit de atenção, né? Com isso, eu quando vou aprender algo, eu tenho que estar muito atento, eu tenho que compreender com clareza. Por isso que você vai ver eu muitas vezes usando analogias, porque são através das analogias que elas se tornam claras para mim, e se tornando clara para mim, elas se tornam verdades para a minha vida. E o meu desejo não é que você venha no culto, ouça uma pregação, e a tua alma fique satisfeita e você vai embora. Não, o meu desejo é que você tenha entendimento para que possa acontecer na sua vida o que Paulo fala em Romanos 12. Haja uma mudança do teu pensamento. Porque às vezes vem para o culto, e isso aconteceu comigo muitas vezes, a gente vai para o culto e a gente sai emocionado, o louvor foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, só que chegou na segunda-feira, o que eu ouvi aqui não sustentou o problema que eu enfrentei lá. Então, quando isso se torna claro para a minha vida, e eu estabeleço como verdade, eu vou ter fundamento para enfrentar o meu dia a dia, daquilo que está previsto para mim. Então, pensando nisso, eu quero compartilhar com você hoje, simplesmente para a tua compreensão, para você entender algo importante. Eu entendo como importante, né? Porque uma das coisas que a gente tem que entender em Deus é quem Ele é. Porque a gente diz assim, não, Ele é Deus. Não, isso a gente sabe. Isso até o ateu sabe. Até o ímpio sabe. Até aquele que não acredita fala a respeito dele. Mas você tem que entender quem Ele é na sua essência para você. Porque quando eu falo que Ele é Deus, somente isso, quando as coisas forem maus, a gente vai dizer, Ele esqueceu de mim. Ele me deixou à sorte. Não. Mas quando você tem a clareza de quem Ele é, e o de que você é, você vai entender que não são as circunstâncias que determinam quem você é e nem quem Ele é. Porque nós já passamos por muitos momentos difíceis, amém, queridos? Nesses últimos anos todos nós passamos por perdas sensíveis, complicadas, todos nós. Também passei. Também enfrentei toda essa situação. Mas por eu entender quem eu sou e por entender quem Ele é, eu soube lidar com isso. Eu soube transicionar de maneira tranquila nisso.
Então, uma das coisas que a gente precisa entender é o que o Senhor vai a falar a respeito de nós nesse texto. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Salomão vai fazer uma oração, e o Senhor vai responder a oração. E no versículo 14, o Senhor está respondendo. No 12 está dizendo: de noite apareceu o Senhor a Salomão e diz: ouvi a tua oração. O Senhor está respondendo a oração. E a oração que o Senhor está respondendo no 14 diz: se meu povo... O que é ser povo de Deus? Não é um ajuntamento de pessoas, queridos. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que ser povo é só se juntar. E é isso que ele disse: juntei um monte e agora é meu povo. Não. É você ter a plena convicção pela fé de que você pertence a Ele. É uma convicção tua, pessoal, intransferível. É uma relação de pertencimento. Eu pertenço ao meu Senhor e o meu Senhor me pertence. Então não é um ajuntamento de pessoas. Que a gente diz assim: eu faço parte do povo de Deus. Não, você vai fazer parte do povo de Deus se você tiver entendimento de pertencimento. Então nós só fazemos parte de um grupo de pessoas que buscam o Senhor. Então quando ele está falando o meu povo, ele está olhando e dizendo: eles me pertencem, é propriedade minha, comprada por um alto e precioso preço, minha. Quando você entende isso, você entende que até o diabo, como fez com Jó, pode vir estragar teus meses. Mas ele não é maior do que aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas você tem que ter ideia de pertencimento. Então você é dirigido como uma criança que só se sente acolhida se você fizer aquilo que ela quer. Mas vai chegar uma hora que ela vai ter ideia de pertencimento. Eu pertenço ao meu pai, eu pertenço à minha mãe, e essa família me pertence. Por isso que é importante esse núcleo familiar, para a gente estruturar essa concepção que é compreendida a nível de família com o Senhor. Amém, queridos? É um senso de pertencimento. Daquele que não nasceu no coração humano, mas que nasceu no próprio coração de Deus, e que tem por cabeça a Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, ele está falando: se meu povo, quem é esse meu povo? Quem é este povo? São pessoas que fazem convênios com o Senhor. E o que é um convênio com o Senhor? É um acordo, é uma aliança de promessa mútua entre Deus e uma pessoa, e entre a pessoa e Deus. É um convênio. Eu me conveniei ao Senhor. Por isso eu sou povo dele. Então não... Quando ele falou: se o meu povo, você tem que ter essa noção de que você pertence a ele, e de que ele pertence a você.
e que vocês têm uma aliança. Ele tem uma aliança contigo. E agora você, por saber que pertence a Ele, e Ele pertence a você, você faz uma aliança mútua com Ele, você também tem uma aliança com Ele. Assim você se torna povo de Deus. Nós não nos tornamos povo por vir na igreja. Nós não nos tornamos povo porque somos membros de uma denominação. Nós nos tornamos povo porque entendemos o sentimento e o sentido de pertencimento. Não é simplesmente eu tenho um dono. Não, eu pertenço a alguém. Agora pensa comigo, a gente está terminando, já passei 8 minutos do horário. Pensa comigo. Conhecendo o caráter de Deus como você conhece. Se você pertence ao Senhor, ou aquilo que pertence ao Senhor, o Senhor zela ou não por aquilo que ele pertence a Ele. Está vendo como muda a história? Você olhando para Deus, o caráter de Deus, aquilo que pertence a Deus, como é que Deus trata? Como é que Deus age? Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. E se você pertence a Ele, e você está parado na estação, ou para que Ele precise tirar coisas, ou que Ele precise colocar coisas, porque Ele está trabalhando no fundamento, e mesmo que nesse momento Ele te leve para o deserto, e Ele vai te levar para o deserto, para falar com você, e Ele vai fazer isso por um sentimento: você é o meu povo. Você é o meu povo. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Colossenses, Paulo vai dizer como povo escolhido de Deus, santo e amado. Você é povo, se você entender isso. Aí nós vamos para o restante depois. Aí ele disse: meu povo, na próxima vez nós vamos falar o que é humilhar. Nós vamos pegar características de pessoas da Bíblia que se humilharam, e vamos pegar características de pessoas da Bíblia que a soberba tomou conta. E vamos pensar entre um e outro. E às vezes entender em qual das duas a gente está transicionando. Depois de se humilhar, ele vai falar o quê? Orar. Aí nós vamos falar sobre o que é orar. Nós vamos, cada semana, falar sobre uma coisa. Porque se Deus ainda mantém parado no trilho, para não que se caminhe, é porque Ele ainda não acabou o que Ele tem que fazer. Eu não estou com pressa. Eu quero aprender dele, queridos. E eu espero que você também queira. Então hoje eu quero que você saia daqui com essa compreensão, queridos. Sabe por que você às vezes está passando o que você está passando? Porque você é povo escolhido do Senhor, propriedade dEle. Entenda isso. E eu sei que Ele tem o melhor para você, como Ele tem o melhor para mim, porque eu sou dEle. Sou dEle. Eu tenho essa consciência, eu tenho essa convicção
de que eu sou dele. E não são as circunstâncias que dizem se eu sou dele ou não. É minha convicção, eu sou dele. E é isso que ele quer trazer como fundamento para a tua vida nessa noite. Você é dele, independente das circunstâncias.